Hello guys, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, já vai se inscrevendo, deixa o seu like também, ative o sino de notificações, porque hoje estamos juntos para analisar a letra de The Fate of Ophelia. Mas essa não é a única música que nós temos aqui no canal, nós temos uma playlist só de análises de música, temos só de Iron Maiden, temos só de Dua Lipa, enfim, temos várias playlists com música e você pode conferir todas elas na aba de playlists aqui do canal. Mas, muito prazer, meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e moro aqui nos Estados Unidos há 6 anos. A nossa aula vai estar dividida em 2 trechos, 2 pedaços diferentes. Na primeira parte a gente vai analisar a letra e na segunda parte nós vamos interpretar o que será que está por trás da letra em si. Então vamos lá? Na primeira estrofe nós temos I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. Então, I heard you calling. I heard tá no passado, ou seja, eu ouvi. You calling, você ligando. Na verdade é você chamando, não necessariamente ligando, ok? I heard you calling on the megaphone. Então, no megafone, para todo mundo ouvir. Mas será que realmente é um megafone? You wanna see me all alone. You wanna see me? Você quer me ver all alone. Você quer me ver completamente sozinha, ou seja, nós precisamos estar a sós. E esse wanna, a gente tem que tomar cuidado no inglês, porque ele quer dizer want to. Ele é a contração, a junção dessas duas coisas. Want to. E para isso, para essa construção, wanna, na sequência a gente precisa ter uma ação. Então, por isso que ela diz, you wanna see me. Você quer me ver, ok? Want to see. Wanna see. Tem aula disso, de gotta e gonna, aqui no canal também, caso você queira entender melhor por que disso. Segunda estrofe. As legend has it, you are quite the pyro. As legend has it, you are quite a pyro. You light the match to watch it blow. Essa primeira frase, as legend has it, é o que a gente diz, assim como diz a lenda, ou assim como reza a lenda, é essa mesma expressão. As the legend has it, you are quite a pyro. Você é um baita de um pyro. O que é pyro? Pyro é a versão curta de pyromaniac, que é uma pessoa viciada em questões de incêndio, de fogo. Uma pessoa que tem, digamos, compulsão por fogos, incêndios destrutivos. Mas aqui a gente depois vai poder interpretar de uma outra maneira, na segunda parte da aula, ok? So, pyro é a versão curta de pyromaniac. Pyromaniac. E pyromaniac é piromaníaco. You light the match to watch it blow. To light the match é acender o fósforo, ok? Então, light também é um verbo, não é só a luz. Light. To light é acender. E match não é só de partida, né? A match of soccer, uma partida de futebol. Match também é fósforo. Então, you light the match to watch it blow. Você acende o fósforo para vê-lo queimar. O que será que isso quer dizer? E aí a gente entra pro pré-refrão. And if you had never come for me, I might have drawn in melancholy. Essa é uma estrutura um quanto avançada no inglês, então caso você tenha tido dificuldade, pode ficar tranquilo porque é um pouquinho mais desafiador mesmo. And if you had never come for me, então se você nunca tivesse vindo por mim, ou seja, atrás de mim, I might have drawn in melancholy. Então se você não tivesse vindo atrás de mim, eu poderia ter me afundado, né, em melancolia. E esse trecho aqui da música tem tudo a ver com o título, porque tem a ver com The Fate of Ophelia, que é... Daqui a pouco a gente vai chegar nessa interpretação. E essa é uma estrutura complexa no inglês porque é uma condicional. Se você não tivesse vindo, isso poderia acontecer. E esse apóstrofo D, né, de And if you had never come for me, esse apóstrofo D, na verdade, é had. Então a gente tem uma frase aqui no past perfect. Por isso que é um pouquinho mais complexo, alright? E aí na sequência ela diz I swore my loyalty to me, myself and I swore. I swore é o passado de swear, que é jurar. I swore, eu jurei, a minha lealdade, my loyalty to me, myself and I. Pra mim, por mim mesma, euzinha. Right before you lit my sky up. Logo antes, bem antes ali, ó, pertinho, bem antes de você acender
o meu céu. Ai, que garota romântica. E aí sim a gente entra no refrão. All that time I sat alone in my tower. You were just honing your powers. Now I can see it all. Então, all that time, todo aquele tempo, I sat alone in my tower. Eu me sentei, eu esperei sozinha na minha torre. Então, o sat, mais uma vez, é o passado de sit. To sit, I sat. I sit, I sat. E aí a gente tem o alone. E o alone, gente, ele é sozinho, mas tem outras formas de falar sozinho ou sozinha no inglês. Como, por exemplo, quando eu disse que eu fiz um bolo sozinha, eu digo I made this cake on my own. Or by myself. Ok? Isso significa que eu fiz por mim mesma, eu fiz sozinha, sem a ajuda de ninguém. Não quer dizer que eu estou sozinha, isolada e de forma triste, ok? Então, o alone, ele carrega essa solidão, não solitude. Ou seja, não é uma escolha. Ok? É solidão mesmo. I sat alone in my tower. Eu esperei, eu passei um tempo sozinha na minha torre. You were just honing your powers. Você estava, olha só, essa música é perfeita para estudar passado. You were, você estava honing your powers, aprimorando, trabalhando, melhorando os seus poderes. Now I can see it all. Agora eu consigo ver tudo. Então, assim, é até uma metáfora um tanto quanto interessante, né, dela fazer essa comparação de estar numa torre. Lembra até da Rapunzel, né? No negócio da torre e tal. Mas de lá de cima, por conta dessa solidão, ela pôde ver tudo lá de cima. Ou seja, quando ela olha para o passado, ela consegue ter um melhor entendimento de como as coisas aconteceram. Mas eu acho que eu estou me antecipando aqui na interpretação. Vamos voltar para a letra. Ah, deixa eu só destacar aqui. You were honing your powers. Então você estava aprimorando, né? Essa aqui é uma ação contínua e essa estrutura é o passado contínuo no inglês. Eu tenho uma playlist completa com todos os tempos verbais. Se você quiser aprender, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Segunda parte do refrão. Late one night, you dug me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Late one night significa tarde de uma noite, ou seja, bem tarde em uma específica noite. You dug me out of my grave. Você me tirou do meu túmulo. E aqui, dug out é quando a gente cava. To dug out. Você cava algo para fora of my grave, do meu túmulo. Ou seja, ela já tinha aceitado que ela estava nessa circunstância. And saved my heart from the fate of Ophelia. E salvou o meu coração do destino de Ophelia. E aqui a gente tem que trazer um pouquinho de contexto, porque na verdade a gente está falando de Shakespeare. Sabemos que Taylor Swift é a sua professora de inglês, também a minha professora de inglês, e aqui nós temos uma referência a Hamlet, ok? Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais, mas basicamente Ophelia ficou numa situação muito complicada porque ela se sentiu rejeitada pela pessoa que ela amava e ela também tinha acabado de perder o pai dela. E o final da história basicamente é que ela acaba morrendo e encontrada afogada, certo? Então, por isso que a gente tem várias referências no clipe, mas daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas basicamente o que ela tá falando é que o Travis, o marido dela, né, na verdade o noivo dela, a salvou dessa circunstância. Mas vamos seguir. Keep it 100 on the land, the sea, the sky. Keep it 100 significa ser 100% autêntico, ser 100% original. Isso que significa keep it 100. É ser você mesmo em todas as circunstâncias. Keep it 100 on the land, the sea, the sky. Então o que a gente tem aqui é se mantenha autêntico na terra, no mar e no céu? Não, se mantenha autêntico em todas as circunstâncias, né? Então é só uma associação para não importa onde você esteja, seja autêntico, seja você. E aqui ela pode estar falando tanto dela quanto dele. Aí ela continua, pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Ela pode estar falando dela, né? Então, I pledge allegiance, eu juro lealdade, eu juro fidelidade to your hands, as suas mãos, your team, o seu time, and your vibes, e a sua vibe, ou seja, a sua energia, a sua forma de ser. Ou ela pode estar falando dele, que ele jurou essa lealdade e essa fidelidade ao trabalho dele, ao time dele e ao jeito dele de ser. E para finalizar o refrão, don't care where the hell you've been, cause now, baby, you're mine. Don't care, I don't care, ou seja, eu não ligo, eu não me importo, eu não dou a mínima where you've been. Onde você esteve. E aqui a gente tem na verdade, uma licença poética, né? Porque ela diz,
Don't care where the hell you've been. Não you have been. Que gramaticalmente seria o adequado, mas mais uma vez, isso não importa porque licenças poéticas. Mas você precisa saber e você precisa usar corretamente, então também tem aula de present perfect aqui no canal. E esse where the hell you've been significa não importa onde diachos ou que diachos, né, você fez antes, onde você esteve. Ou seja, o seu passado não me importa. Because now you're mine. Porque agora você é meu. Então esse cause é because you're mine. E sim, a pronúncia de you are, your e your é a mesma. Your. E como que eu vou saber, né, se é you are, your, ou se é your, de your team? Pelo contexto e por onde a palavra está na frase. It's about to be the sleepless night you've been dreaming of. Então, está prestes a acontecer, estamos prestes a ter the sleepless night. O que é sleepless? Sleep é dormir. E esse less? Sleepless. Esse é um sufixo, que quer dizer não. Então, sleep é dormir, less é não, ou seja, não dormir. Uma noite sem dormir que você tanto sonhava, que você tanto estava esperando. It's about to be the sleepless night you've been dreaming of. E ela termina, the fate of Ophelia. E daí entramos na segunda parte da música, segundo verso. The eldest daughter or daughter, assim como ela diz na música, of a noble man. Ophelia lived in fantasy. Ai, que pretty. Aqui a gente já tem um pouquinho mais do contexto de Ophelia, né? Da história dela. E eu chuto, tá? It's my guess, que essa era a primeira parte da música. E depois aí na produção e tal, né? Inverteram a ordem só pra ter um pouquinho de mistério. Porque aqui ela tá contando a história de Ophelia, ok? Então é como se ela apresentasse a Ophelia e depois ela trouxesse pro contexto dela. Mas, né? Tá invertido. Ah, beleza. Então, the eldest daughter of a nobleman, a filha mais velha de um homem nobre. The eldest daughter. Elder seria mais velha que, se a gente estivesse comparando a Ophelia com as outras irmãs dela. Mas tá falando que ela é a mais velha de todas. The eldest daughter. E assim como eu brinquei, daughter, no inglês americano tem essa pronúncia. Daughter, daughter, daughter. Mas ela na música canta daughter. The eldest daughter, ta. Ela diz esse T. E não é que esteja errado, tá? Você pode pronunciar das duas formas. O mais importante é você conhecer e saber que tem essa flexibilidade na pronúncia. Of a nobleman, de um homem nobre. Ophelia lived in fantasy. A Ophelia vivia num mundo de fantasia. Por quê? Porque ela estava apaixonada e estava tendo um amor correspondido, até certo ponto. Aí temos o contraste. But love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. But love, mas o amor, was a cold bed. Mas o amor era uma cama gelada, no sentido de, pode ser até mesmo uma pegadinha. Full of scorpions, cheia de escorpiões. The venom, o veneno, the venom stole her sanity. Então, o veneno roubou a sua sanidade. Aqui a gente tem dois verbos também no passado. Love was, o amor era, e o veneno roubou a sua sanidade. E aí a gente vai pro pré-refrão com uma roupagem nova. And if you've never come for me, I might have lingered in purgatory. Ou seja, se você nunca tivesse vindo me buscar, eu teria perecido no purgatório. I might have lingered in purgatory. E to linger é esperar, mas é uma espera que não acaba. Não é to wait in purgatory, é to linger. Essa é uma dica muito legal no inglês. Sempre quando você pensar, mas tal palavra não significa tal coisa? Não seria wait nesse caso? Então faça essas pesquisas para ver como que essas palavras são utilizadas para você adicionar as duas para o seu vocabulário. É muito importante você se questionar a partir do que você já sabe, mas conectando, fazendo essa conexão do novo com o que você já sabe, faz você aprender realmente novas palavras. Se você só vê a tradução e nem tchum pra isso, você não vai memorizar da mesma forma. E eu te garanto isso. You wrap around me like a chain, a crown, a vine. Então, you wrap around me é você se envolve ao meu redor, você me abraça, você me envolve. You wrap around me like a chain, a crown, a vine. Então você me abraça, você me envolve, you wrap around me. E você pode lembrar daquele do Rap 10, que você wrap
né? É um rapzinho, é todo enroladinho. Então lembra que isso também é um verbo. Você me envolve, you wrap around me like a chain, como uma corrente, a crown, uma coroa, and a vine, uma videira. Ou seja, videira quando brota, vai enrolando e já pega e já era. Pulling me into the fire. Pulling me into the fire. E esse pedaço é muito legal de associar com o começo, né? Que ela diz, you light the match to watch it blow. Então, pull me into the fire, você me puxa pra dentro do fogo. O fogo da paixão. Aí ela repete o refrão uma vez e a gente entra na parte C. This locked inside my memory and only you possess the key. This locked inside my memory and only you possess the key. No longer drowning or deceived, all because you came for me. Então, this locked inside my memory and only you possess the key. Nós temos this locked, isso está preso, isso está armazenado in my memory. Na minha memória. And only you, e somente você, only you, possess the key. Tem a posse da chave, só você tem a chave. No longer drowning or deceived. Chega não mais me afogar ou ser enganada, né? Então, no longer chega, basta de, sem mais, no longer drowning, sem mais me afogar, or deceived, ou ser enganada, to be deceived. All because you came for me. Tudo porque você veio atrás de mim, você lutou por mim. Ela repete isso mais uma vez, depois volta pro refrão e acabou. Agora a gente precisa falar da interpretação dessa música, gente, porque assim, se a gente fosse analisar o clipe em si, a gente precisaria de mais um vídeo. Mais um vídeo, porque tem muitas pequenas coisas que fizeram parte de outros momentos da história da Taylor em si, que ela trouxe como referência pro clipe. Mas nós vamos associar e focar principalmente na letra com algumas coisinhas que aparecem no clipe. Opa, peraí, eu esqueci que tem mais uma linha no final. Depois que ela repete o refrão, ela diz, you saved my life from the fate of Ophelia. Então você salvou a minha vida do destino de Ophelia, da Ofélia. Okidoki, agora que nós já sabemos o que a letra significa, vamos entender o que está por trás. A primeira parte, na primeira estrofe, quando ela fala que I heard you calling on the megaphone, you wanna see me all alone, é o trecho do podcast do Travis com o irmão dele, onde ele diz que ele tentou entregar uma pulseirinha pra Taylor Swift, pessoalmente, com o número de telefone dele, mas ele não conseguiu, e ele falou isso publicamente, abertamente, para todo mundo ouvir. Por isso, desse trecho. Well, I was disappointed that she doesn't talk before or after her shows because she has to save her voice for the 44 songs that she sings. So I was a little butthurt I didn't get to hand her one of the bracelets I made for her. You made her a bracelet? Yeah. If you're up on Taylor Swift concerts, there are friendship bracelets, and I received a bunch of them being there, but I wanted to give Taylor Swift one with my number on it. Not right now. Aí ela segue, as legend has it, you are quite a pyro, you light the match to watch it blow. Então, assim como diz a lenda, assim como reza a lenda, você é um piromaníaco, ou seja, parece que talvez ele esteja nos holofotes, talvez todo mundo preste atenção no que ele faz, e ele gosta de botar fogo nas coisas, ou seja, ele falou isso publicamente, gente. Ele criou um caos, ele pôs fogo no negócio mesmo porque ele queria que aquilo acontecesse, e ele queria chamar a atenção dela. Aí ela disse, se você nunca tivesse vindo por mim, eu provavelmente teria me afogado em melancolia. Só que parece que ela se encontra num contraste, porque ela já sofreu muito por outros relacionamentos. Aí ela diz, eu já jurei lealdade a mim mesma e auzinha, então, assim, não quero problema. Right before you lit my sky up. Um pouquinho antes de você acender o meu céu, ou seja, eu mudei de ideia na hora, porque você trouxe luz pra minha vida. Essa que é a ideia. Então, todo esse tempo, eu estava lá sozinha na minha torre, enquanto você estava aperfeiçoando os seus poderes, nesse sentido de dar um jeito de encontrar a Taylor. E agora, I can see it all. E provavelmente, quando ela diz, late one night, you dug me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia, ela lembra provavelmente do momento em que ela se apaixonou por ele, que provavelmente foi tarde, bem tarde em uma noite, tipo, madrugada. E aqui entra a parte onde provavelmente ela está jurando essa lealdade a ele, ou enfim, que diz do Keep it 100 on the land, the sea, the sky, pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been, cause now you're mine. It's about to be the sleepless night you've been dreaming of. E aí, the fate of Ophelia. Então, mais uma vez, assim como a gente estava falando, mas eu não trouxe muitos detalhes, a gente tem que entender o que significa
a história de Ophelia. E basicamente é o seguinte, ela era a filha mais velha de um cara muito nobre, então ela vivia uma vida muito boa, e aí ela conheceu Hamlet. E Hamlet demonstrou seu afeto para Ophelia. Ophelia, I'm saying in English, Ophelia, respondeu ao afeto dele e tava rolando um romance. Só que aí o que aconteceu com Hamlet? Ele começou a ficar doido. Por quê? Porque o tio dele matou o pai dele. Pá! Então o cara não sabia se ele tinha feito aquilo de propósito ou sem querer, mas o tio do Hamlet matou o pai do Hamlet. E ele começou a ficar doido e ele começou a afastar a Ophelia, dizendo que não queria mais ela, que não amava ela, tratando ela de um jeito diferente. E o Hamlet ficou maluco, ele ficou querendo vingança, porque matando o seu pai, o tio dele se tornaria king, né? Viraria o rei, porque esse é o background do Hamlet. E aí no meio dessa confusão, o pai dela também morre. E aí ela fica doida também. Porque daí ela não entende. Ela tá muito triste porque o pai dela morreu e o cara que ela achou que ela ia passar o resto da vida dela tava rejeitando ela. No final das contas, ela se afoga em um lago e aí a gente também não tem essa interpretação se ela fez isso por querer ou não. Por isso que a música The Fate of Ophelia começa com aquele quadro, né, da Taylor, porque é uma referência à pintura dessa última parte da história da Ophelia. Resumindo, se a gente traz a Taylor e traz a Ophelia, o que elas têm em comum? Esse lance do romance, né, não ter fechado e ter dado certo e tal, delas terem encontrado o príncipe da vida delas. Até que tudo muda para a Taylor, certo? Mas aí, nessa segunda estrofe, assim como a gente viu, a gente tem um pequeno contexto da história da Ophelia, porque daí sim a Taylor encontrou o amor da vida dela. E ele se aproximando, envolvendo ela, fez com que ela se apaixonasse por ele e estamos aí com eles engaged, né? Os pombinhos estão engaged, eles estão noivos e estamos aí no aguardo da cerimônia. E na ponte é muito interessante porque ela diz, isso tudo estava preso dentro da minha cabeça, né? Como se ela não aceitasse que ela poderia encontrar alguém que, enfim, fosse parceiro da vida dela. E ela diz que só ele tem a chave para abrir essas questões, né? E tirá-las de lá. Porque chega de se perder, chega de ser enganada, chega de se afogar por amor em quem não te quer, entendeu? Chega. No longer that. No longer. No longer at all. E é isso, gente. Olha que legal. Muito bom, muito bom. E ao longo do clipe nós temos a Taylor aparecendo como várias versões de showgirls, né? Que nós temos ao longo da história. E é muito legal, né? Tem várias transições, inclusive a última cena tem várias referências a outros momentos também do passado. Vocês podem até deixar aqui nos comentários as coisas e os easter eggs que vocês perceberam. Mas ela termina na banheira, certo? Só com o rosto de fora. Ou seja, a capa do álbum é, na verdade, uma referência a essa música, The Fate of Ophelia, porque é como, mais uma vez, se a Taylor estivesse na banheira somente com o rostinho de fora, assim. Que é, na verdade, uma coisa que ela faz, né, ao longo da turnê, quando ela, depois do show, ela fica na banheira, mas eu acho que é uma metáfora um tanto interessante com essa letra. E aí, o que vocês aprenderam com essa aula? O que de inglês foi novo e o que de interpretação foi novo pra você? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E pra eu saber que você ficou aqui nesse vídeo até o final, coloca uma bola de futebol americano aí no chat, ou coloca um anel, o anel de noivado dela. Coloca um desses dois emojis aqui embaixo, ou os dois, e eu te espero semana que vem pro próximo vídeo, lembrando que quinta-feira a gente tem live aqui no canal. Esse mês nós estamos fazendo um especial de Linkin Park, então se você gostar, eu estou te esperando. Se você gostou dessa aula, se inscreva, deixa o seu like e também ative o sino de notificações para você receber todas as novidades do canal. Eu diariamente compartilho dicas rápidas de inglês para você incrementar o seu vocabulário. Também temos aulas novas, vídeos novos todas as semanas e também lives. Do we have a do? Nice. So I hope to see you next week again. Bye. Take care.